Bom dia, romanos! Tudo bem? Hoje tá muito frio na minha cidade. Vamos pra mais um capítulo, então, dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. Bom, no capítulo anterior, então, a gente viu como seria o destino dos atuais protagonistas, né, da nova geração. Ou pelo menos como deveria ser. Agripa foi embora de Roma, então. A Aurelita foi obrigada a se casar com Emiliano Lúcio. Já que Plínio escolheu Flávia, né? Saul voltou de Jerusalém a tempo de ver o casamento de Plínio e Flávia, né, que ele estava lá no casamento representando a Agripa, lembram? O capítulo terminou aí, no casamento de Plínio e Flávia. Seguimos a partir daí, então, né? Bom, aí passado o casamento, né, Saul ficou hospedado ali na casa dos Severos. Já era um amigo íntimo da família. E teve uma conversa ali com Calpurnia e Públio. Publito, aquele negócio, né? Parecia que conhecia Saul de algum lugar. Tá ficando velho, né, Públio? Que não é... Não lembra? Aqueles traços fisionômicos israelitas de Saul não lhe eram estranhos. Publius Lentulus decidiu fazer uma pergunta para Saul. Senhor Saul, já que o seu pai mora lá nos arredores de Jerusalém, seu pai, por acaso, assim, né, não se chamaria André de Gioras? Aí Saul, se lembrando perfeitamente de Publius, lembrando que este foi o homem que destruiu a sua vida, já morrendo de raiva. Não, senador, meu pai não tem esse nome. Na época em que eu fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, Aquela indireta, né? sabe, quando eu era apenas uma criancinha, mal educada e irresponsável. Nessa época, meu pai era apenas um agricultor miserável. E eu tive a felicidade, né, de me encontrar ali nas mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram pra liberdade e pra fortuna. Que lembra que ele era agora um escravo liberto e muito rico por causa da ajuda, né, de Flamínio e tudo mais. Aí Saul concluiu, né? Mas por que você me pergunta isso, senador Lentulus? Aí Publito. Não, é que eu conheci um agricultor israelita. E o nome dele era André de Giora. E os traços dele eram iguaizinhos aos seus, né, os traços fisionômicos. Aí beleza, depois desse papo constrangedor, eles continuaram conversando e Saul só ficava observando o Publito assim, né? Só ficava pensando, eu não esqueci de você. Eu vou me vingar. Saul não era pra ter ficado em Roma. Ele só tava ali de passagem, né? Era pra ele ter ido embora, seguir seu rumo, seguir seu caminho. Era pra ele ter ido pra Massília. Mas ele só ficou em Roma por causa de Flavinha. Porque ele se apaixonou por Flavinha, né? 3 pessoas eram apaixonadas por Flavinha e deve ter tido até mais. Que não foi citado na história, porque Flavinha era apaixonante. E aqui, né, Emmanuel fala que Plínio e Agripa mereciam, né, o respeito de Saul. Afinal, ele só era um pouquinho mais velho que os meninos, né? Quase que um irmão mais velho. Ele tinha uma idade muito próxima dos meninos na época que ele chegou na casa dos Severos. Assustado como um escravo. Ele cresceu junto com os meninos ali, né? Ele ajudou esses meninos em tudo. No campeonato das bigas, né, ajudou Plínio a ganhar vários campeonatos de biga. Ele tinha que ter ali um respeito, né, por Plínio e Agripa. Tinha que ter um afeto ali, sabe? Algo a mais. Ele não poderia trair Plínio desta forma, querendo, né, a esposa dele. Só que daí, né, uma força muito maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentulus. A qualquer preço. Aí beleza, passaram-se uns 2 meses e Saul continuou em Roma, né? Tudo por causa da Flavita. Ele queria realmente conquistar aquela bela romana. E Saul chegou até a pensar se Flavinha correspondesse ao seu amor. Claro que ela não ia corresponder, Flavinha era esposa de Plínio e era extremamente honesta e fiel. Mas na cabeça de Saul, se Flavinha correspondesse ao seu amor, ele estava disposto até a abandonar a sua vingança contra Publius, pai dela, né? E iria até Jerusalém buscar o Marcus Lentulus e trazer ele, né, de volta ali pra família em Roma. Isso se Flavinha correspondesse ao seu amor. Caso contrário, ele iria continuar com a sua vingança contra Publius. Bom, passou mais algum tempo, né? E como já foi falado, a Aurelita foi obrigada a se casar com Emiliano Lúcio. E ele tava longe de ser o homem, né, que ela desejava, que ela queria. Não que ele fosse uma pessoa ruim, pelo contrário. Emiliano Lúcio era um homem extremamente bom pra sua época, naquela épocazinha lá. Ele era diferente, até diferenciado dos outros homens. Ele era Extremamente paciente, extremamente amoroso. Era quase um príncipe. Mas, por mais perfeito que fosse, Aurélia não queria. Ela queria o Plínio. Aí assim que eles tiveram os primeiros atritos domésticos, né? Aurélia decidiu ouvir aqueles belíssimos conselhos da sua mãe Fúvia e ir procurar Araxes, né? Então lá foram as 2 romanas, lá no Esquilino, era quase do outro lado da cidade. Bem longe de onde elas moravam ali. Só pra comprar poções e venenos, né, com Araxes. Aquela loja super requisitada daquele velho feiticeiro egípcio Araxes. Além dele saber fazer vários remédios assim, né, com plantas e tudo mais, com as coisas que tinha na época. Remédios pra curar mesmo, né, doenças, enfermidades. Ele também sabia fazer poções. Poções milagrosas do amor. E venenos perigosíssimos. E vendia tudo, né, nesse comércio criminoso dele. E além de tudo, Araxes também era médium, né? E ele acabou se desviando da sua missão sacrossanta Da caridade e da paz.
seu amor pelo dinheiro falam mais alto, né? Ele tinha muitos clientes romanos, com dinheiro mesmo, né? Gente rica de verdade. Que estavam dispostos, né, a pagar muito bem pelas suas poções e seus venenos. Geralmente, né, essas pessoas que o procuravam, a imensa maioria das vezes era pra destruir o casamento dos outros. Era gente assim, que era apaixonado por fulano e esse fulano se casou com a ciclana e as pessoas queriam destruir tudo, né? E era bem ali o caso de Aurélia, né? Foi com esse intuito que ela e a mãe foram até a loja de Araxes. Porque a Aurélia queria ficar com Plínio, né? A qualquer custo, sem pensar nas consequências. A ponto de destruir o casamento dele com a Flávia. Se livrar de Flavinha também, né? A sua prima querida do coração, que brincava com ela na infância. Ela não lembrou dessas coisas. Bom, daí ali, já na lojinha de Araxes, Aurélia e Fúvia contaram toda a história, né? E todo o motivo do porquê que elas estavam ali. Aí, diante de tudo isso que elas falaram, Araxes colocou a mão na cabeça, se concentrou e falou diretamente pra Aurélia. Ah, Aurélia, eu vejo aqui na minha frente uma vida passada sua. Eu vejo você na cidade de Delfos, na Grécia, nos tempos gloriosos da Grécia, né? No caso ali, antes de Cristo ainda, muito no passado mesmo. E observo que lá nessa vida da Grécia, você tentava seduzir um homem que não lhe pertencia. E esse homem da Grécia é o mesmo da atualidade de agora em Roma. É o mesmo que você quer agora, ou seja, Plínio Severus. Bom, assim, então, em uma outra vida, a Aurelita já queria Plínio pra ela. E ela o perseguia desde aquela época da Grécia, gente. E eles vieram agora em Roma, né, pra consertar esses erros do passado e principalmente pra não cometê-los de novo. Ou pelo menos era desse jeito que tinha que ser. Aí nisso Araxes continua, né? As mesmas almas perambulam agora em outros corpos, em corpos romanos agora. E você, Aurelita, deve se conformar com a nítida separação das linhas do destino. E a Aurélia via aquelas coisas com cara de espanto, né? Imagina. E a Fúvia também, né? As duas com cara de espanto. Aí a Aurélia... O que você tá dizendo? Um homem que não me pertencia. Outras vidas? O que é tudo isso? Você tá maluco? Aí Araxes responde, né? Sim! Você não sabia, querida? O nosso espírito nesse mundo tem uma série de existências. Tem inúmeras vidas. Você, Aurélia Lentulus, já viveu na Grécia, nas cidades ali de Delfos e Atenas. Numa fase, assim, bem conturbada, eu diria, em relação ao amor, sabe? E de novo, nesta vida, agora aqui em Roma, né? Você está diante daquele mesmo amor proibido do passado. Plínio Severus. E pior ainda, parece que você não mudou nada de uma vida pra outra. Agora, de novo, você acha que consegue esse homem. De novo, por meio de coisas erradas. De novo, né, Aurélia? Mesma coisa que outras vidas. Não aprendeu nada, garota. Aí nisso, Araxes dá um conselho, né, pra nossa querida Aurelita. Ele fala: olha, Aurélia, por aqui na minha lojinha de produtos com caráter duvidoso, já passaram inúmeras pessoas. Já tive diversos clientes e pra maioria deles eu incentivei. Eu aconselhei que continuassem com seus planos malignos, né, os seus planos das trevas. Mas no seu caso, Aurélia, tem uma voz que fala mais alto na minha consciência. E essa voz, que tá berrando aqui no meu ouvido por sinal, fala que não é pra você seguir esse caminho. Aí Araxes explica tudo, né? Por que ela não deve seguir esse caminho? Por que será, né, gente? Porque era um caminho ruim. Olha, Aurélia, não vai atrás desse homem não, do Plínio. Porque ele é um homem honesto e digno, pelo menos até agora, né? Ele tá sendo fiel no casamento com a Flávia. Então vê se não estraga tudo isso, garota. Não vai atrás dele, porque agora Plínio está com a alma gêmea dele. E os dois já vão ter que enfrentar muitas coisas juntos. Eles têm um caminho áspero de provações amargas pela frente. Gente, ou seja, Plínio e Flávia tinham que ficar juntos, sabe? Eles eram almas gêmeas. Eles tinham que ficar juntos nessa vida em Roma, já que na Grécia não deu certo. Mas eles tinham que ficar juntos nessa vida em Roma, porque eles teriam que enfrentar muitas coisas juntos ali dentro do casamento, sabe? Tipo, provações deles mesmos. Às vezes, a fidelidade, né? Eles teriam que ficar juntos. Aí Araxes continua, né? E a senhora, Aurelita, não deve se meter nesse casamento. Não entre no caminho dessa mulher, qual você considera uma poderosa rival. Se você se meter no meio deles, você só vai estar piorando as suas próprias penas. Aí Araxes dá um desfecho final falando uma verdade ali pra Aurélia, sabe? Porque a verdade, Aurelita, é que o seu coração não tá preparado para as grandes renúncias sagradas do casamento, né? Porque o que você julga ser um grande amor por Plínio Severus nada mais é do que capricho. É capricho seu. É o seu ego falando mais alto. E não amor. Nessa vida, eu noto que você ainda não está preparada, ainda não está disposta a se sacrificar pelo carinho de um companheiro fiel e digno, né? Um companheiro amoroso e leal. Mas você está se encaminhando, né? Disposta a multiplicar o número de amantes por causa dessas suas vontades artificiais e não de amores reais, né? Quando Araxes terminou de falar essas coisas, a Aurélia Lentulus estava pálida, estava branca. Ela até queria se defender, né? Falar alguma coisa ali, mas alguma coisa apertava sua garganta. Ela não conseguia falar nada. Certeza que ela ia xingar ele ali.
E os amigos espirituais não deixaram, né? Falaram pra ela ficar quieta e ouvir. Mas daí a sua mãe, Fúlvia Prócula, estava ali do lado dela, sempre se metia onde não era chamada, foi defender a filha, né? Aí Fúlvia falou o seguinte: Olha, mas o que é isso? O que é isso, Araxes? O que você pensa que é? O que você quer dizer com essas palavras? Olha que a gente pode fazer cair sobre a tua cabeça o peso da justiça do Império Romano. Podemos mandar te prender e tudo mais, revelar todos os seus segredos. Fúlvia deu uma ameaçada ali, né? Ameaçadinha de leves, mas uma ameaçadinha básica, né? Que os romanos estavam acostumados a fazer com todo mundo, só pra não perder o costume, né? Aí Araxes responde: Ué, nobre matrona, eu não sou o único que tenho segredos aqui. Por acaso a senhora não terá também os seus segredos? Não possui amantes também? Ou será que você tá assim tão sem culpa pra me condenar dessa forma? Pra me julgar? Aí Fúlvia, já se mordendo de raiva, responde na hora, né? Cala a boca, Araxes! Aqueles cala-te que eles falavam na época, né? Cala-te, feiticeiro infame! Por acaso você sabe quem eu sou? Aquele discurso, né? Você sabe quem eu sou? Você está diante da esposa de um pretor romano. E Araxes fala com a maior ironia do mundo, né? Esposa de um pretor? Interessante, porque não parece. Porque duas nobres matronas da elite do Império Romano não iriam vir aqui até a minha loja criminosa pedir a minha ajuda para cometer um crime, né? Não, vocês não fariam isso. Aí Araxes joga de volta a ameaça, né? Ele faz a sua própria ameaça à Fúlvia. E além disso, o que será que o pessoal diria em Roma de uma patrícia que descesse tão baixo na sua conduta a ponto de procurar escondido um velho feiticeiro do Esquilino? Araxes deu um desfecho final ali, né? Ele não deixava se intimidar pelos romanos, não. Claro, né? Ele tinha todos na palma da mão. Sabia dos segredos obscuros de todos eles. E nisso ele continua, né? Olha, é verdade mesmo que eu me desviei muito nessa vida. Não sou nenhum santo, não sou exemplo pra ninguém. Mas mesmo assim, eu quero salvar a juventude da tua filha desse caminho sombrio de perversidades. Porque se ela seguir nesse caminho que ela quer seguir, sendo uma esposa criminosa e infiel, o seu único fim será de uma vida vazia, no meio de uma promiscuidade sem fim, onde ela morrerá nas mais vergonhosas das mortes, na ponta de uma espada. Gente, é o seguinte, ali Araxes deu um relatório completo do passado da Aurelita, do presente dela e do futuro dela, caso ela seguisse esse caminho do mal, né? Ali ele deixou bem claro pra ela, né, que não era pra ela seguir esse caminho, não era pra ela cometer os mesmos erros daquela vida passada lá na Grécia, que era pra ela deixar Plínio e Flávia vivendo em paz, vivendo suas vidas os dois juntos, né, porque os dois já teriam que enfrentar coisas difíceis no futuro, né? Não era pra ela se meter, porque se ela seguisse esse caminho e começasse a seduzir Plínio ali, provavelmente ele iria ceder, eles iriam ser amantes daí, né? Isso ia estragar com o futuro de todo mundo. Porque seguindo esse caminho, a Aurélia estaria desviando do curso certo da sua encarnação. E o seu fim seria trágico, né? Como Araxes falou. Iria morrer a facadas por alguém. Então, assim, não foi por falta de aviso, né? Aí nisso, Fúlvia queria revidar, né? Tudo que Araxes disse ali. Mas daí a Aurélia puxou a mãe dela pelo braço, assim, já tava apavorada. Pra não dar mais confusão, pra não ter mais revelação nenhuma também, ela puxou ela pelo braço. E as duas foram saindo de fininho ali, né? Sem falar mais nada. Aí, mais ou menos umas 2 horas depois, outra pessoa bateu a porta de Araxes. E adivinha quem era? Ele mesmo! Saúde, Giora! Pois é, né? O nosso querido escravo liberto foi procurar Araxes pelos mesmos motivos de Aurelita, porque ele queria Flavinha a qualquer custo. Aí, mesma coisa, né? Ele contou sua história pra Araxes, disse que tava apaixonado por Flávia e blá blá blá. Aí lá foi Araxes de novo verificar o passado, as vidas passadas de Saul. Mesma coisa que ele fez com a Aurélia. E o feiticeiro viu uma estranha coincidência nas vidas e falou o seguinte: Ah, judeu, se eu fosse você, eu seguiria fielmente as leis da tua terra, que fala que você não deve desejar a mulher do próximo, nem por pensamento, a mulher do teu próximo e muito menos a companheira fiel de uma das pessoas que mais te ajudou nessa vida. Plínio Severus, né? Olha, se eu fosse você, saúde de horas, não seguia esse caminho não, viu? Gente, pior que Araxes avisava, né? Aí eles erravam também, porque queriam. Livre-arbítrio. Ele continua, né? Porque houve um tempo no seu passado, em uma outra vida, que você foi um sacerdote de Apolo em Delfos. Olha que coincidência. Na Grécia também. Ou seja, até onde a gente sabe, Saul, Aurélia, Plínio e Flávia. Não falou do Agripa, mas acredito que ele tava junto também. Mas daí não falou dele. Já viveram todos juntos em uma outra vida na Grécia, antes de Cristo. E lá já era pra Plínio e Flávia terem ficado juntos. E Aurélia e Saul atrapalharam tudo. Do mesmo jeito que estão querendo fazer agora nesta vida em Roma. Aí Araxes continua. Lá na cidade de Delfos, na Grécia, você perseguiu uma jovem moça e levou ela à miséria e à morte com seus desvios promíscuos. E daí Araxes aconselha Saul, da mesma forma que
que ele aconselhou a Aurelita a não seguir esse caminho. não ouses agora arrancar esta mulher dos braços da sua alma gêmea. Não se intrometa no destino dessas duas criaturas que a força do céu conseguiu juntar novamente. Só que aquela coisa, né? Araxes avisando é a mesma coisa que nada, né? Entrou por um ouvido, saiu por outro, tanto de Saul quanto de Aurélia. Porque a Aurélia saiu assustada da loja, mas ela não estava nem aí pelo que ele tinha falado. Ao invés de Saul sair de fininho também, né, como fez as outras duas lá, Ele pegou uma bolsa cheia de moedas de ouro romano que ele já tinha levado, né? E disse o seguinte: Araxes, veja, eu tenho ouro, muito ouro por sinal, e eu vou te dar a fortuna que você quiser, se você me ajudar. Se você me ajudar fornecendo essas poções do amor aí pra eu conquistar a mulher que eu quero. Então vai, Araxes, me ajuda aí que eu vou te recompensar muito bem, tá? Aí, né, os olhos de Araxes já brilharam, né? Quando viram o ouro ali, brilhava mais do que o ouro. Aí o feiticeiro pega e fala assim: Ah, Saul, mas essa mulher não é cobiçada somente por você, não. E digo mais, você deveria contribuir pra que ela continuasse fiel, pra que ela não se afastasse do companheiro. Você tinha que contribuir pro bem, né? Ajudar ela e não levar pra perdição. Aí Saul: O quê? Existe então outro homem interessado em Flavinha? O homem inteiro era interessado em Flavinha. Porque Flavinha era esse doce, né, de pessoa, um amor de menina. Linda, né, belíssima, uma bela romana. Aí Araxes: Sim, você não sabia? Flavinha também é desejada pelo irmão do marido. Aí Saul já se mordeu de ciúmes, né? E falou assim: Ah, tá. Agora eu entendo. Essa viagem repentina aí de Agripa pro Aven. Agora tudo faz sentido. E Saul insistiu mais uma vez, né? Ai, Araxes, mas eu te peço mais uma vez. Só mais uma vezinha eu vou ficar insistindo aqui pra que você me ajude. Com essa mulher, eu tenho dinheiro, Araxes. Aí Araxes falou o seguinte: Tá, calma, meu filho. Parece que no futuro vai ter uma oportunidade pra você. Como diz aqui, né, as forças do destino, esses dois aí, eles vão ter que passar por dolorosas provações juntos, dentro do próprio lar, dentro do próprio casamento. Aí, né, quando eles tiverem ali os conflitos deles, essas coisas, aí que você entra na história. Aí que talvez você tenha uma chance, entendeu, Saul? Pescou, Saul? Aí você tem que ver, você tem que ficar de olho, Saul, porque eles vão ter que resgatar, né, essa parte da moral, né, da fidelidade. Vamos ver se eles vão ser fiéis, ou se eles vão acumular novos débitos morais para as próximas vidas. Não sabemos, mas algum conflito, alguma coisa vai acontecer ali, Saul. Aí Araxes, né, explicando: calma, Saul, calma, não sei o que, vai ter o seu tempo. Que coisa feia, Araxes. Aí Saul, né, ansioso ali, fala assim: Tá, mas quando que isso vai acontecer, né? Preciso saber. Aí Araxes responde: Daqui a alguns anos, meu filho, você tem que ficar de olho. Não vai ser agora, não. Fechou aí a conversa de Saul e Araxes. Saul é insistente, né, gente? Passou alguns dias, então, né? Aí Saul resolveu realmente ir pra Massília, porque como Araxes falou, né, não ia ser agora, ia ser só daqui a alguns anos, porque Araxes aconselhou ele também a ir embora, sair um pouco, né, viajar, fazer igual a Agripa. E daí ele seguiu seu rumo, né, foi pra Massília, como deveria ter ido desde o início, né? Aí, nas vésperas de sua viagem, como ele estava morando ali no Palácio dos Severos, né, hospedado ali, Como viveu a vida inteira ali, né? e Flavinha e Plínio também estavam morando agora no Palácio dos Severos. Lembra que depois do casamento Calpurnia disse que iria chamar a Flávia pra morar com eles ali no Palácio dos Severos, não dos Lentulus? Pois é assim que aconteceu. Então estava morando Calpurnia, Plínio, Flávia e Saul. A Agripa tinha ido embora e é isso aí. Aí ali nas vésperas de sua viagem, Saul tem uma conversa com Flávia, né? Ele fala o seguinte: Nobre senhora, eu tô partindo pra Massília amanhã, mas saiba que vou guardar no meu coração o seu rosto. Sua imagem. A cara da Flávia, tipo, Meu filho se toca. ela respondeu assim, ó: Senhor, eu vou viver nos meus pensamentos meu marido, né? Com aquele homem que o destino me trouxe. Você tá doido, né, Saul? Aí Saul meio que viu ali que não deu certo e falou o seguinte: Não, nobre senhora, você entendeu errado. Você é duplamente respeitada por mim. Não só por ser uma patrícia da elite romana, mas também por ser a esposa de um dos meus maiores benfeitores dessa vida. é falso, né? Não, o que eu sinto por você é só carinho, né? Carinho que um escravo tem que sentir pela sua senhora. Aí Flavinha, né? Ah, não, tá bom, Saul. Então, o meu marido te considera como um irmão. Aí Saul: Ah, nossa, muito obrigada. Eu também. Ai, eu considero vocês dois como meus irmãos. E como um irmão, deixa eu te alertar aqui de um perigo, minha irmã. Saul jogou a intriga, né? Jogou ali o veneninho, a semente do mal ali pra Flavinha, né? No coração de Flavinha. E Flavinha pergunta, né? Perigo? Que perigo? Aí ele responde, né? Ó, vou te falar aqui confidencialmente, tá? Em segredo. Mas você fica esperta, Flávia. Porque você sabe que o Plínio, ele quase ficou noivo da sua prima Aurélia, né? Que hoje é casada com o Emiliano Lúcio. Você sabe dessa história, né, Flávia? Aí Flavinha: sim, eu sei. Aí Saul: Ah, pois muito bem, então eu devo te avisar, como um irmão, que a sua prima Aurélia, mesmo casada, ela ainda não abandonou a vontade de ficar com Plínio, com seu marido. E que um passarinho em Roma me contou que ela foi procurar um feiticeiro, com o intuito de ter Plínio de volta. Tá fazendo macumba por aí, Flávia? A Flavinha, ouvindo essas coisas, ela ficou indignada, indignadíssima. Porque imagina, gente, Plínio Severus, ele resumia toda a felicidade ali da Flávia, né? Plínio era um sonho, gente. Um
o sonho de toda moça romana naquela época. Eu não podia imaginar um negócio desse. Me perder o Plínio, ainda mais pra sua prima. Seria uma facada nas costas pra Flavinha, né? Ela ficou com muitos ciúmes ali nesse momento. Aí Flavinha ali, mesmo com o coração arrematado de ciúme, não deixou Saul perceber, né? Teve ali um certo controle emocional ali pra falar com Saul. E respondeu o seguinte: eu te agradeço, Saul, por essa informação que eu não pedi, mas eu te agradeço. Mas saiba que eu confio no meu marido, eu confio no Plínio. Aí Saul: não, tudo bem, só estou avisando, porque eu me preocupo com a sua felicidade. Ele queria já causar discórdia, intriga ali, ciúme em Flávia, já queria causar confusão, né? E parece que ele conseguiu, né? Porque depois, né, Saul foi embora, beleza? E nessa mesma noite, quando o Plínio chegou em casa do trabalho, eles já tiveram ali os primeiros atritos da vida de casado, que geralmente Flávia era muito doce, muito gentil, e ali ela tava com ciúme, tava com raiva, né, ali da situação do que ela tinha ouvido, tratou o Plínio mal. Plínio não entendeu nada. Enfim, tiveram ali um desentendimento, né? E já começa por aí. Graças àquelas falas venenosas de Saul. Aí beleza, né? Esse bendito foi pra Massília, então, como devia ter feito desde o início. Mas ele pretendia voltar a Roma, claro, né? Pra ver o circo pegar fogo. Aí o tempo foi passando. Publius Lentulus ia sempre visitar, né, a filha dele, que morava lá, né, no Palácio dos Severos. Aí aproveitava, sempre conversava com a sua amiga Calpurnia, sempre desabafando, né, suas dores. E enquanto a Lívia, ela tava bem mais afastada de Flavinha agora. Ela era afastada com a Flávia morando com ela ali, né, no Palácio dos Lentulus. Agora, com a Flávia morando lá no Palácio dos Severos, com o Plínio, agora que ela quase não via a filha dela mesmo, né? Afastada da sua amiga Calpurnia também. E de Publius nem se fala, né? Separada há muitos anos. E cada vez mais distante, né? Ela só tinha a Ana e suas orações, que as duas rezavam, né, com a cruz de Simeão. E às vezes parecia que essa cruz tinha uma luz própria, sabe? O mais interessante de tudo é que às vezes as duas escutavam a voz do Simeão, né, o eterno apóstolo da Samaria. Lembram? Que voltava, né, do reino de Jesus pra ensinar mais um pouco, né, a sua sobrinha, a Lívia, sobre a fé, sobre a caridade, a resignação. E ele meio que já tava preparando as duas, né, para os anos tenebrosos que estavam por vir. Porque o Império Romano, fundado por Augusto, não tolerava nenhum outro tipo de grupo político ou de religião, né? E sendo assim, conforme o número de cristãos foi crescendo, mais cresciam as perseguições contra eles também. Os seguidores de Jesus sabiam do futuro tenebroso que os aguardava. E sabendo, né, dos perigos de ser um cristão no Império Romano, e ali em Roma, né, principalmente, eles começaram, né, a manifestar a sua crença de uma forma muito mais escondida e cautelosa. E mesmo que esse governo do atual imperador Cláudio, né, sempre prezasse, assim, pela ordem, pelo equilíbrio, tentavam, né, assim, no caso, sem grandes excessos de crueldade. Porque cruel mesmo vai ser o próximo governo, né, de Domício Nero. Aí, meus amigos, aí vocês vão saber o que é crueldade de verdade. Mas enfim, mesmo esse governo de Cláudio, sendo assim, né, um pouquinho mais tranquilo, digamos assim, mesmo assim os cristãos decidiram não se reunir mais em público, e sim nas catacumbas romanas, cemitérios de Roma, de forma absolutamente secreta, hein? Sigilo total, hein? E nisso, vários apóstolos lá da Palestina, Pedro, Paulo e vários outros, passavam por Roma, sempre trazendo, né, aos irmãos da capital do império as palavras e as orações mais edificantes e consoladoras. Lá, né, no silêncio das cavernas romanas, nas catacumbas, eram ouvidas as mais singelas palavras de amor e de consolo. Eles palestravam sempre sobre o evangelho de Jesus, né, levando os ensinamentos de Jesus adiante, ou eles sempre, né, enalteciam esse reino que Jesus sempre falava, né, o reino do nosso Senhor. Tochas brilhantes iluminavam aquelas reuniões subterrâneas. Só não eram mais brilhantes do que a luz divina, né? E os cristãos, espertos inclusive, bolaram um código secreto entre eles ali, né? Sempre que algum cristão chegava na cidade, eles faziam o sinal da cruz. Ou assim, escreviam no chão a cruz, ou na parede, faziam o sinal de a cruz de qualquer jeito ali, de algum jeito que eles conseguiam. Que era uma forma de sinalizar, ó, eu sou cristão também, deixa eu participar da reunião cristã. A Ana, né, ela tava assim sempre por dentro de tudo desse mundo dos cristãos. Ela sabia das reuniões nas catacumbas. E ela sempre falava tudo pra Lívia, né? Deixava a Lívia ali sempre muito bem informada. Porque Lívia também era de confiança, né? Também era cristã, assim, como ela e tudo mais. E sempre quando eles anunciavam a chegada, assim, de algum apóstolo, um apóstolo vai dar palestra hoje nas catacumbas, Lívia fazia questão de comparecer também. Sempre acompanhada pela Ana daí, né? Que era sua amiga fiel, né? E as duas iam a pé
mesmo, na cara e na coragem. Porque era longe o caminho ali. Gente, Roma era uma metrópole, era uma cidade grande. Pra ir a pé de um canto pra outro demorava muito. Ali, né, no bairro nobre onde Lívia morava, até as catacumbas romanas, tinha um chãozinho pela frente, né? Mas elas iam. Pra ouvir os apóstolos falarem, elas iam sorrindo. Quem não iria sorrindo, né, pra ouvir um apóstolo de Cristo? E como ela estava na sua cidade, né, em Roma, não estava mais na Galileia, desta vez, ela usava sua roupa mesmo, né, a sua indumentária da nobreza romana, de patrícia romana. E claro, né, ela também ia com a autorização de Publito, do seu marido. Publio sabia, então, né, que ela frequentava essas reuniões nas catacumbas, às vezes, e permitia, né, autorizava. Afinal, era a única coisa que Lívia tinha na sua vida agora, né, a fé. Já que o marido, Publius Lentulus, aquela coisa, né, continuava separado dela, a ignorava, não falava com ela. A Calpurnia e o Plínio cavaram ainda mais fundo o abismo Que Publius tinha feito entre ela e Flavinha. Então eles meio que ali ajudavam nesse afastamento, né, da Lívia com a Flávia. Então Lívia se agarrava cada vez mais na sua crença, né, no cristianismo, que também era uma fuga de todas as suas mágoas, todas as suas dores daquela vida. Que essa confiança, né, na providência divina transformava as dores da vida em luzes santificantes. E isso, essas luzes, essas dores sendo transformadas, era só uma prévia. Era assim uma abertura, sabe? As alegrias eternas do reino do nosso Pai. Então é isso, romanos! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. E o próximo capítulo será Tragédias e Esperanças. E nesse capítulo, vamos ter outra passagem de tempo. O tempo tá passando muito rápido agora. Onde 4 personagens vão morrer. Simples assim, gente. Por isso o nome, né? Tragédias e Esperanças. Mas então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, romanos, e tchau!